essa agonia, essa angústia, essa, sei lá, devido à falta de religiosidade, de um propósito, ou o esfacelamento exatamente dos vínculos, como o senhor bem disse, é isso que gera esse surto de depressão que se deu no século XX, que se dá agora também no século XXI, ou a depressão sempre existiu e ela foi escamoteada pelas vicissitudes da vida. O sujeito tinha que trabalhar, a mulher tinha um papel normativo definido, de criar os filhos, quem era escravo, infelizmente. Ou seja, cada um tinha um papel muito definido e muito objetivo na vida antes do século XX, né, que tudo mais ou menos mudou para bem ou para mal, enfim. Mas eu queria saber exatamente dessa origem desse surto depressivo na humanidade. É algo que sempre existiu e foi escamoteado? Ou a angústia, a predisposição à angústia, a falta de sentido pode levar uma reação química no cérebro que pode se tornar depressão? Parece que as duas coisas estão acontecendo, né? É um erro muito grande, Adriles, achar que depressão é uma doença da modernidade, né? Desde que existe medicina ocidental, a depressão está relatada, né? No Corpus Hippocraticum, que é um conjunto de livros da Grécia Antiga, já existia lá. Havia 5 transtornos psiquiátricos, e um deles era a melancolia, que era ligado aos males da bile negra. Então, desde que existe medicina ocidental, e eu falo medicina ocidental porque é o que eu tenho contato, já até escrevi um texto sobre isso, né? Mas eu não sei, na medicina oriental certamente existiam correlatos, é uma coisa que eu até vou pesquisar. Então, Sim. depressão, eu costumo dizer, resumo assim, depressão existe desde que existe medicina ocidental, depressão é relatada, né? Um outro ponto, Adriles, é assim, depressão está aumentando nos dias atuais? Essa é uma pergunta importante. Sempre que me perguntavam isso, até há alguns anos, eu respondia assim: olha, parece que se dá mais atenção, parece que as pessoas estão mais esclarecidas e com isso se reconhece mais os quadros, diminui um pouco o preconceito. Então parece que estão reconhecendo mais os quadros, então se comenta-se mais sobre isso, então dá essa impressão de que aí entra naquilo que você falou, será que os quadros estavam escamoteados e agora as pessoas se reconhecem mais aos outros, né, com a depressão? Sim. Pode ser também. Porém, em 2017 saiu um estudo americano, em todos os estados americanos, com mais de 100 mil pessoas, estudo epidemiológico, que mostrou que depressão aumentou sim, entre 2010 e 2020, né? 2017 saiu o resultado do estudo, mas durante essa década inteira estava aumentando e parece que continua aumentando. Quando foi se ver quais eram os grupos que estavam mais vulneráveis para a depressão? Faixa etária, esse foi o resultado. Adolescentes e adultos jovens diferiam das outras faixas etárias. Então, o aumento nos casos de depressão foi às custas de adolescentes e adultos jovens. Então, realmente aconteceu algo nessa geração mais recente que os tornou mais vulneráveis à depressão, né? Mas o que seria esse algo, doutor Fernando? O que poderia ser esse algo? Aí que está difícil. A gente fica no futuro do pretérito. O que poderia ser? Porque em medicina, Adriles, é relativamente fácil a gente verificar que algo está acontecendo, mas é muito a razão, a causa? isolar as causas do que está acontecendo, né? E foi muito curioso, pesquisaram assim, coisa que nos Estados Unidos é mais fácil, né? Coisa racial. No Brasil é muito miscigenado, é até difícil isso, mas lá é menos miscigenado, não. Aumentou brancos, negros, hispânicos, asiáticos, aumentou igual. Homens e mulheres. Mulheres têm 2 vezes mais depressão que homens, mas aumentou igual. Faixa de econômica. Mas com diagnóstico preciso calculado ou uma coisa etérea? As pessoas estão mais tristes, mais deprimidas? Qual que é a base desse estudo? Então, esses estudos epidemiológicos, normalmente, eles são por questionários padronizados. Então, não é uma coisa tão precisa, mas o que é mais preciso é sempre um médico avaliando clinicamente com instrumentos padronizados. Como isso não é possível para avaliar mais de 100 mil pessoas, normalmente são questionários padronizados. Mas concluiu-se que são dados consistentes que mostram esse aumento. Então, algo acontece na geração de adolescentes e adultos jovens desde 2010 que está aumentando sim a depressão, e a gente pode especular. E certamente a questão dos vínculos, eu bato muito nessa tecla, que ela é muito relacionada a isso, ao sofrimento, né? E agora, o que mais pode estar relacionado a isso? Aumentou-se muito a digitalização da vida.
Tá, mas Que é uma espécie de distanciamento do toque, né? O distanciamento da proximidade. É uma virtualização daquilo que o Bauman chama de relações líquidas, né? Você tem relações frugais, superficiais, mas dispensáveis. Então você não cria exatamente vínculos, mesmo que você tenha 1 milhão de seguidores ou coisa do tipo, né? Vínculos que já eram, como se Vínculos diz, frugais. frugais ao quadrado, e são frugais e digitais, né? Então, será que acontece nisso? Uma outra coisa, nós crescemos, Adriles, acho que você deve ser um pouco mais novo que eu, mas a gente pode se incluir, a gente é bilíngue, né? A gente Sim. é talvez a última geração bilíngue. Então, quando a gente foi aprender a se socializar, e aquela política que a socialização, aquela política natural que a socialização exige, a gente ia para a rua e a gente resolvia nossos BOs, a gente brincava na rua, na praça, Sim. a gente fazia amizades com aquela política, né, no bom sentido da palavra, né, no sentido de relacionamento, de conquistar a confiança das pessoas, a gente tinha as nossas brigas, nossas desavenças, tinha que fazer amizade e lidar com aquilo, mas aquilo era na esfera do que estava ao alcance dos nossos olhos e do nosso toque. Hoje, com um Hoje clique, não. você acaba com uma relação, com uma comunicação imprecisa. E aí você parte para outra, porque tem um excesso de ofertas, né, doutor? Exatamente. E a gente pode expandir um pouco esse raciocínio pensando no caso da Jéssica, uma moça que Sim. já tinha dificuldades, né? Já sofria de De depressão interação. crônica, já tinha tido dificuldade de interação, depressão crônica, já tinha tido tentativas passadas, de repente ela se viu jogada, caiu de paraquedas numa exposição enorme com a qual ela não soube lidar. Então, será que isso também? A gente não evoluiu biologicamente para isso, a gente evoluiu, o nosso cérebro, né, onde é o sítio das nossas relações, evoluiu para as relações que a gente teve na nossa infância, e não para o modo que os jovens estão se criando hoje. É uma Então, espécie tudo de isso solidão. é matéria-prima para a gente pensar, né, Adriles? Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.